Boa noite, povo de Deus. Voltamos, hein? Já passamos da metade, na verdade já estamos mais que ladeira abaixo, né? Afinal de contas é hoje, amanhã e fechamos sábado de manhã. Amém? E aí passamos uma semana juntos, viu? Hoje eu consegui trazer minha namorada, né? Tem só 22 anos que a gente namora, né, dona Jana? Eu contei aqui que você quase explodiu a casa, né? Essa semana. Falei que você fez um misto com fio também junto, né? Mas essas são histórias boas, né? Que vão ajudando a gente aí a ilustrar algumas coisas interessantes, né? Está bom, vamos seguir aqui na nossa conversa, né? Você pode deixar a sua Bíblia aberta no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. Então, tem um livro, 1 Samuel, você vai deixar aberto aí, tá bom? E enquanto você abre aí, vou esperar um pouquinho você abrir, né? 1 Samuel, Antigo Testamento. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A gente espera. 1 Samuel, capítulo 3. Na verdade, deixa aberto assim, ó, no 4, tá bom? Não vou ler os anteriores, não. Eu só contextualizo, tá bom? Deixa no 4. Pronto? Abrimos? Então vamos orar. Pai bondoso, mais uma vez clamamos, suplicamos a Tua presença, para que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que o Teu milagre aconteça mais uma vez. Que o Senhor nos ajude a ter clareza para entender o Teu propósito em nossa vida. Nós rogamos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu até fiz o seguinte, bem anotei aqui no meu telefone todas as frases que eu falei essa semana, né? Você anotou? Mandou para alguém, não? Sim. Aí. Tá tudo aí? Tá. Eu disse que com Jesus nunca é por acaso. Nunca é por acaso. Mais importante que celebrar a vitória é não se esquecer das lições do caminho. Não é isso? A ansiedade é o peso do amanhã carregado por quem esqueceu que Deus já está lá. Não é isso? A gente falou sobre ansiedade. A gente também falou que crise... Olha, abalou a minha fé, hein? Crise não muda caráter, só revela o caráter que você possui. Não é isso? E hoje eu vou falar sobre algo que envolve vitória, lógico. E eu digo para você que a vitória começa quando nós abrimos mão do que nos afasta de Deus, reconhecemos as nossas quedas e nos rendemos ao sacrifício que nos levanta, chamado Cristo. Então, essa é a nossa conversa de hoje, tá bom? Mas vamos lá. 1 Samuel, depois se você perdeu as frases, você entra lá no Instagram, no Espaço Novo Tempo Copacabana. Está assim lá no Instagram? Está, né? Você entra lá que as frases também estão postadas lá, tá bom? Vamos lá. Veja, eu vou falar de 3 passos para a vitória, tá bom? Tem esses negócios que você olha, 3 passos para isso, 5 para aquilo, não tem? Lógico, né? Talvez tenha mais, mas tem 3 que me chamam a atenção. E porque são bíblicos, eu estou dentro desse contexto bíblico. Mas antes de falar dos 3 passos que te levam à vitória, eu preciso, curiosamente, tratar de 3 passos antes que nos levam para a derrota. Porque a gente precisa entender um pouquinho aonde, quem sabe, a gente tem tropeçado para dar uma corrigida e aí sim a gente caminhar para um lugar que vai nos trazer a alegria da vitória, tá bom? Combinado assim? Porque, às vezes, mesmo grandes
Vamos lá, grandes confianças podem levar a grandes desastres, né? Ou grandes construções, como por exemplo o próprio Titanic, lembra disso aí? Em 1912, né? Aquele grande navio saiu e as pessoas olhavam e diziam assim, uau, esse aí é impossível afundar, né? Ele afundou na primeira viagem, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para alguns passos de derrota antes de a gente falar da vitória, combinado? E eu acho curioso esse livro de Samuel, porque ele trata o livro é assim, eu não vou ler o livro todo, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu te convido depois você ler o livro todo em casa, esse primeiro livro de Samuel, que são 2, né? Porque ele, num conjunto, ele é assim. Ele fala sobre 2 realidades ou 2 momentos do povo de Deus, tá? É claro que ele te contextualiza, ele te ajuda a entender isso, e eu vou passar por isso, para a gente entender o contexto disso aqui, mas o livro ele trabalha dessa forma, mostrando as 2 faces do povo de Deus. Num primeiro momento, um povo derrotado, e no outro momento, um povo em vitória, entendeu? Então vamos lá, o capítulo 4, eu vou ler alguns versos aqui, e depois eu contextualizo ele. O capítulo 4, está com a Bíblia aberta aí? 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em um lugar chamado Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e quando a guerra começou, Israel foi o quê? Foi derrotado pelos filisteus, que mataram em campo aberto cerca de quantas pessoas? 4.000 homens. Quando voltou o povo ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esse esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então, verso 4, o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. E se você quer saber o que aconteceu, é só ir para o verso 10. Diz assim que, então, os filisteus lutaram e Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda, e foi uma grande derrota, pois foram mortos agora 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos. Triste, né? 3 coisas me chamam a atenção e eu preciso compartilhar contigo aqui nesse primeiro momento. O que estava acontecendo aqui? 3 passos claros de derrota o povo tomou nesse dia. 3 claros passos que fizeram o povo amargar essa derrota. Primeiro passo, quando você lê aqui no iniciozinho, você percebe que o povo saiu para a batalha sem Deus. Sai para a batalha destituído de Deus. Perceba que depois eles querem trazer Deus. Então, eles saem de casa sem Deus. Por que eles saíram de casa sem Deus? Por muitos motivos. Dentre eles é porque a religião estava desidratada. Quando você lê os primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, é aquela história que você conhece do chamado de Samuel. E lembra por que Deus precisou de levantar um novo líder, Samuel? Porque o líder que estava atualmente aqui, cuidando do povo de Deus, não estava fazendo o que era correto aos olhos de Deus, não corrigia os filhos, que também estavam sendo incorretos diante de Deus, e ao invés de aproximar o povo de Deus, eles estavam afastando o povo de Deus. Tanto é que, na conversa entre Deus e Samuel, naquele chamado à noite, lembra? Quando chamava Samuel, e ele achando que era Eli, e Eli mandava voltar, até que Eli falou assim, já sei, é Deus que está chamando. Conversa com ele lá, né? Estou resumindo a história aqui, tá bom? E aí ele vai e revela para Samuel o fim da casa de Eli. Está aí, depois você pode ler alguns dos textos mais significativos, especialmente do capítulo 3, quando ele diz assim, terminou, acabou, não tem mais como continuar com a casa de Eli. Porque o povo estava se afastando de Deus, estavam chateados, não iam mais à igreja, não queriam mais adorar. Então perceba, nesse dia, a primeira coisa que aconteceu,
Quando o povo saiu para a batalha, saiu de casa sem Deus, ou com uma religião desnutrida, desidratada. E quando a gente está assim, nós já saímos de casa derrotados. Quando a nossa relação com Deus está quebrada, quando a nossa religião está quebrada, nós já saímos de casa derrotados. Há uma curiosidade aqui nesse texto. Diz aqui que o povo de Deus saiu à batalha contra os filisteus e acampou num lugar chamado Ebenezer. Essa é uma palavra bonita, né? Você sabe o significado dela? Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o significado dessa palavra. O interessante é que, apesar de ser uma palavra bonita e muito usada, inclusive, em lojas cristãs, você vai numa loja cristã, vê tal loja, não sei o que, Ebenezer. Clube de Desbravadores, a minha unidade, o meu clube era Ebenezer. Porque o significado é bonito, afinal de contas, quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. No entanto, o uso dessa palavra aqui, ele não está sendo usado, o uso aqui não é positivo, é negativo, é uma espécie de ironia. Porque assim, o povo estava sem Deus e estava indo para a batalha sem Deus. É como se fosse assim, ah é? Então até aqui eu ajudei. Daqui para frente é com você. Deus não amaldiçoa a gente, mas quando Ele tira a sua mão de sobre nossa vida, já nos tornamos as pessoas mais amaldiçoadas do mundo. Se nós estamos longe da presença de Deus, a gente já se torna, sabe, amaldiçoado só por não ter a presença dEle em nossa vida. Então, o primeiro passo para uma derrota é sair de casa sem Deus, é sair de casa com uma religião destruída, é sair de casa sem se relacionar, sem buscar, entende? Então, o povo saiu assim, saiu de casa sem Deus, e quando nós saímos de casa sem Deus, nós já saímos de casa derrotados. Está claro isso aqui? Esse é o primeiro passo de derrota. Segundo passo para a derrota. Olha que interessante. Eles saíram e se embrenharam na batalha, na sua batalha da vida. E diz aqui, num primeiro momento, que eles voltaram e quantas pessoas morreram no primeiro momento? 4.000. 4.000 pessoas morreram. E eles voltaram. E o que disseram na volta? Você lembra o que nós lemos? O que eles disseram? Está aqui, ó. Veja, exato, verso 3. Porque nos feriu o Senhor. De quem era a culpa? De quem era a culpa? Sabe que um passo claro de derrota na vida é não reconhecer os nossos erros. Quem não tem capacidade de reconhecer erro não muda. Quem não reconhece seus erros permanece em loop neles. Quem não reconhece seus erros permanece numa vida de derrota. Parece que a gente tem uma capacidade, quando eu digo a gente, o ser humano, tá? Por favor. O ser humano tem uma capacidade de empurrar para outro uma culpa que é dele. E todas as vezes que nós não reconhecemos os nossos erros, nós permanecemos neles. E se eu não mudo, se eu não reconheço, naturalmente, se eu não reconheço, eu não mudo. E se eu não mudo, vivo um ciclo de derrota. Parece que isso nasceu com o pecado. Essa capacidade, se assim posso dizer, nasceu com o pecado. O primeiro pecado aconteceu, lembra? Deus desce no jardim e Ele vai até Adão e pergunta: Adão, o que aconteceu? Qual foi a resposta de Adão? Foi Eva. Aí Deus vai na mulher. Eva, o que aconteceu? O que ela disse? Foi a serpente. Percebe que nasceu com pecado esse negócio? Nunca sou eu. Sempre é o outro. Então, esse negócio, isso aí é pacote, vem junto com o pecado, entenderam? E vem para te manter no ciclo vicioso de destruição. Então, segundo passo de derrota na vida, não reconhecer os nossos erros. Eu
Eu fui pastor numa cidade chamada Linhares, que inclusive é onde nosso filho nasceu, né, Jana? E Linhares tem uma lagoa chamada Lagoa Juparanã. É uma das lagoas, se não a mais, mas uma das mais profundas do Brasil. Não é a mais extensa. Ela tem 35 quilômetros de extensão. Mas, inclusive, em alguns pontos, assim, enorme, uma grande lagoa, né? Mas em alguns pontos, assim, 50 metros de profundidade e tal. E as pessoas lá pescavam, gostavam muito de pescar. Até ganhei uma vez, né, Jana, um peixe que eles pescaram com arpão, pescavam lá de várias formas. E um dia eu estava lendo uma revista lá sobre essa atividade lá em Linhares. Eu gostava de conhecer, entender um pouquinho melhor o distrito que eu estava trabalhando, as pessoas, a comunidade, como vivia, o que gostava. E eu lendo essa revista, lá estava a entrevista de um pescador. E ele contando que ele entrou no barco e foi em direção ao centro da lagoa. E nessa entrevista ele contou que começou a escutar um barulho. E ele sabia que era do motor do barco, estava falhando. E ele sabia o que era, sabia que parafuso apertar para ajustar o motor. E ele pegou uma chave e no meio dessa ida até o centro da lagoa, pegou a chave e começou a apertar ali para fazer o ajuste. E ele forçou um pouquinho e a chave caiu. Aonde? Dentro. E é lógico. Aí a pessoa que estava entrevistando perguntou assim, como você se sentiu? Ele falou, a primeira sensação foi uma enorme vontade de colocar a culpa em alguém. E ela disse, e a próxima? Uma frustração, porque eu estava sozinho. E não tinha ninguém para culpar. Mas perceba, tem gente vivendo ciclos de derrota porque não tem a capacidade de reconhecer os seus erros. Então a culpa é sempre do outro. E foi assim. Alguns são tão ousados que voltam das derrotas da vida olhando para cima e dizendo, o que o Senhor fez comigo? Foi isso que aconteceu aqui, não é? Eles voltaram dizendo assim, por que nos feriu hoje, Senhor? Ou saíram sem ele e depois botaram a culpa nele. Terceiro passo de uma vida de derrota. Verso 4, o povo tomou uma atitude. Ah, já sei. Saímos de casa sem Deus. O que a gente vai fazer agora? Vamos levar Deus com a gente. Porque o que acontece? Quando o povo fala assim, vamos trazer de Siló a arca. O que era a arca? A arca representava a presença de Deus. A gente estuda o Antigo Testamento, o santuário, a gente sabe que a arca ali representava a presença de Deus. No santuário, Deus se manifestava entre os querubins, lembra disso? A arca representava a presença de Deus. E eles falaram, então, não, nós perdemos porque esquecemos Deus. Vamos pegar Deus e vamos levar Deus conosco agora. Porque se a gente levar Deus conosco da batalha, nós vamos vencer. Só que esse também é um passo de derrota. Quem usa Deus como se fosse um amuleto da sorte, essa é uma religião frágil. Uma religião do ocasional, do de vez em quando. Uma religião onde eu tiro Deus do bolso quando eu acho mais conveniente. Não é esse tipo de relação que Deus quer ter comigo, sabe? Eles levaram Deus para o meio da batalha. E quando você lê, eu te convido depois, faça essa leitura, dos versos 5 ao 10. Nós pulamos aqui e lemos diretamente o 10, né? Mas esses versos aqui são tremendos. Para você ter uma noção, eles pegaram a arca e levaram para a batalha. Quando eles fizeram isso, o povo falou, agora vamos ganhar. E aí, gritos, louvores, e o negócio foi tão vibrante. O texto diz que foi tão vibrante que os filisteus, verso 6, quando ouviram isso, disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? O que está acontecendo lá?
Então souberam que a arca havia chegado no arraial deles. E os filisteus, verso 7, então ficaram com o quê? Medo, diz o texto. Que o barulho foi tão grande que eles ficaram com medo. E disseram assim: olha, os deuses desceram lá, hein? Desceram. Estão no meio desse povo. Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Quem vai nos livrar dessas mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios, lembra? E eles lembraram, falaram, aqueles deuses lá que atacaram os egípcios, eles desceram. Verso 9, disseram um para os outros assim, né? Sejam fortes, filisteus. Vamos, senão a gente vai padecer agora. E eles vieram. E o povo de Deus perdeu. Perceba que quando a nossa religião é ocasional, quando a relação é de vez em quando a reforma e o reavivamento não são verdadeiros, sabe, não tem efeito de vitória na vida. Tem que ser verdadeiro, sabe? Se não for, pode ir aqui, por favor. Não me interpretem de forma equivocada. Eu não estou falando, por exemplo, que não serve ou não, que o louvor, muito pelo contrário, o louvor tem que acontecer. A questão não é o louvor, mas o adorador. O problema não estava no louvor. O problema estava onde? Então, veja, o coração não estava verdadeiramente entregue nas mãos de Deus. O que aconteceu? Derrota. E morreu muito mais. E aí, por que também se levou a arca, né? Há uma coisa curiosa. Quando, nessa época, os exércitos lutavam, eles não estavam medindo só força física ou bélica. Eles também estavam vendo quem era o Deus mais forte. E quando o povo de Deus foi derrotado, o que eles levaram embora? A arca, para dizer o quê? O nosso Deus foi mais forte. Eu quero falar sobre os passos de vitória, que estão no capítulo 7. Mas antes de eu falar dos passos de vitória no capítulo 7, eu preciso pelo menos resumir para você o que acontece no capítulo 5 e 6. Pode ser? Rapidinho? Porque ajuda a gente a entender muita coisa boa. E ajuda a focar, especialmente nessa ideia da importância da coisa acontecer aqui dentro. Vamos lá. Bom, como eu disse, quando os povos estavam guerreando, eles não estavam medindo só força física, não só força bélica, mas também estavam disputando quem tinha o quê? O maior? Quem era o Deus mais? E aí, quem perdeu? O povo de Deus. Eles pegaram a arca. Eu vou resumir o que está aqui no capítulo 6 e no capítulo 5 e 6, tá bom? Eles pegaram a arca e levaram a arca para onde? Para o templo de Dagon. Quem era Dagon? O Deus dos filisteus. Por que fizeram isso? Para dizer, o nosso Deus Dagon venceu o Deus de Israel. E colocaram então a arca dentro do templo de Dagon. Aí você pensa, puxa, tá vendo? Então, realmente, será que o Deus de Israel foi mais fraco e perdeu para Dagon? Olha que coisa fantástica acontece aqui. Eles colocaram a arca lá. De repente, passou uma noite. No outro dia foram lá. E a estátua de Dagon estava caída. Aí pensaram, ficou imaginando aqui, né? Acho que alguém derrubou, ninguém avisou, levantaram. No outro dia, não estava só caída, mas além de caída, picotada. Cabeça, membros. Aí começou um pavor. Porque não só isso aconteceu, começou a surgir tumor, ratos, o povo começou a morrer. E aí bateu um desespero.
Inclusive foi tão grande que fala, tira essa arca daqui e manda para uma outra região também de filisteus, vão mandar para lá. Ele fala, não é aqui não, vocês estão loucos, vocês querem matar a gente, fica com vocês aí. E virou um desespero. E até o ponto de dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma carroça, vamos colocar essa arca numa carroça, com bois que nunca foram usados lá, e na carroça, pegaram, fizeram um monte de peças de ouro em formato de tumor, de rato, colocaram lá, como uma espécie de oferenda, soltaram a carroça e falaram assim, se essa carroça voltar sozinha lá para o meio do povo de Israel, era esse Deus que estava fazendo tudo isso aqui. O que aconteceu? Eles ficaram de longe assim, olhando, e a carroça foi voltando sozinha. Por que eu estou contando isso? Por que eu entendo ser importante isso? Vou perguntar mais uma vez. O problema estava em Deus ou no adorador? Deus sozinho estava dizimando, estava acabando com o povo filisteu, sozinho. Então perceba que o problema não estava em Deus, mas estava nestes passos errados e equivocados que o povo deu para vivenciar esse ciclo de derrota. Então o que precisava mudar era isso, era isso que precisava mudar. Aí vem o capítulo 7. Tremendo isso aqui. Verso 2. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram, esse é o primeiro passo de vitória agora, tá? E tantos dias se passaram, que chegaram a quanto tempo? Quanto tempo o povo estava sofrendo? 20 anos sofrendo isso. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, anota o primeiro passo aí, se é de todo o seu coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, os balaíns, e preparem o coração e sirvam somente a Ele. E Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só ao primeiro passo para a vitória. Deixa eu te perguntar. Qual é o seu balaim e astarote de hoje? Porque assim, a gente fala assim, tá, pastor, o pastor Samuel lá disse para lançar fora os balaíns e astarotes. O que eram balaíns e astarotes? Deuses. Objetos, inclusive, que eram para eles os seus deuses. Seus objetos de adoração. Em quem confiavam. O que seria um balaim e um astarote hoje? Vou te ajudar, porque podem ser tantas coisas. Tudo nessa vida que ocupa o lugar de Deus se tornou o seu balaim ou o seu astarote. Está claro isso aqui? Se isso aqui é mais importante que Deus para mim, logo esse é o meu Deus. Porque se esse está acima de Deus, lógico, esse aqui é o meu Deus. Ele está ocupando um lugar que pertence a Deus. Então, sabe por que eu fiz esse exercício? Porque o seu balaim, o seu astarote, me permita dizer assim, tomo licença de dizer, pode ser diferente do meu, você está entendendo? Porque é aquilo que eu coloco acima de Deus. Então, talvez aquilo que você está colocando acima de Deus é diferente do que eu estou fazendo, ou colocando acima de Deus. Então, pode ser tanta coisa, né? A questão é, o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? O que tem te separado de Deus? O que tem sido na sua vida mais importante do que o próprio Deus? Por exemplo, o que está impedindo você de tomar uma decisão de se aproximar de Deus, de se reconectar com Deus, de se entregar completamente nas mãos de Deus? Tem algo que é mais importante que Deus para você? Está na hora de repensar. Qual é o primeiro passo de derrota?
E qual o primeiro passo de vitória? Vocês estão entendendo? Perceba que a gente vai ter um espelho aqui agora. Se o primeiro passo de derrota é sair de casa, por exemplo, sem Deus, qual o primeiro passo de vitória? Sair com Ele. Então, vou repetir a minha pergunta. O que tem te separado de Deus? Porque o que te separa de Deus é o Balaim, o Astarote, que precisa ser, sabe? Então, minimamente a minha vida tem que ser organizada. O que está ocupando o primeiro lugar que deveria ser dele? Entende? Então eu vou repetir o apelo do pastor Samuel. Olha o apelo dele. Se é de todo o seu coração. Eu vou repetir. Se é de todo o seu coração que vocês estão voltando para o Senhor, não é isso? Porque a gente estava sem Ele, ó. Ele falou isso para o povo. Vocês estavam sem Deus. Se é de todo o coração que vocês estão voltando para Ele, então lança fora o que está te separando dEle. Lança fora o que está ocupando o lugar dEle. Está claro isso aqui? Então o primeiro passo de vitória é esse. Pense no que pode estar te afastando de Deus. Podemos ir para o próximo? Segundo passo. Bom, antes de começar, qual era o segundo passo de derrota? Não abale a minha fé. Qual é o segundo passo de derrota? Opa, qual é, Rafael? Não reconhecer. Qual que você acha que é o segundo passo de vitória? Qual que você acha que é o segundo passo de vitória? Vamos ler? Olha que coisa, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Vamos ler. Verso 5. Samuel disse mais: congregue todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: o quê? O que eles disseram? Quem pecou? Quem pecou? Viu como mudou? Passo de vitória. Reconhecer os erros. Agora, ao invés de olhar para o céu e dizer assim: porque o Senhor nos feriu, o que eles estão dizendo? Pecamos. Nós erramos, Senhor. Nós erramos. Então eu quero fazer um segundo apelo para você. Talvez hoje seja o dia de reconhecer o seu erro, né? Puxa, estamos na mesma circunstância, congregados. Não em Mispa, mas congregados aqui em Copacabana. Estamos louvando, clamando. Agora é hora de olhar para cima e dizer: Senhor, eu coloquei a culpa em tanta gente, em tanta coisa. Em tanta gente, em tanta coisa. Mas hoje eu vou olhar para cima e vou reconhecer os meus erros. Eu preciso de perdão. E aí você sabe aonde você precisa de perdão. E aí, topa dizer isso para Jesus hoje comigo? Porque no final eu vou fazer isso junto com você. Combinado? Então, hoje é o dia de olhar para cima e pedir perdão. Amém? Amém. Terceiro e último passo para a vitória. Amém? Para a gente terminar para cima e bem. Pensando nessa semana que a gente está vivendo. Para mim, esse trecho que a gente vai ler agora é um dos mais bonitos da Bíblia, tá? Eu me emociono toda vez que eu leio esse pedacinho da Bíblia. É bonito demais. É lindo, 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 lindo. Eu vou te dizer por quê. Verso 7. Verso 7, isso. Capítulo 7, verso 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos... Olha aqui para mim um pouquinho.
Olha para mim. Eu quero que você entre nessa cena. Eu quero que você entre nessa história agora. Entra comigo lá. O que está acontecendo? A mesma coisa. A mesma coisa da primeira história. Tá? A mesma coisa. No entanto, agora com os passos corretos. Tá bom? Então, eles se aproximaram de Deus. Lançaram fora aquilo que estavam separando eles de Deus. Ou seja, começaram a restaurar a religião, a verdadeira adoração, colocando Deus em primeiro lugar. Reconheceram os seus erros. E estavam congregados. Vocês acham que eles estavam louvando? Com certeza. Louvando, adorando. E aí barulho aconteceu. Quando o barulho aconteceu, quem escutou? Os filisteus. A mesma coisa. E os filisteus pensaram assim, estão se arrumando, se arregimentando. Em outras palavras, estão se preparando para guerrear. Vamos subir e vamos pegar antes que eles venham. Uma surpresa, alguma coisa assim. Vamos subir contra eles. Ao que o povo de Israel ficou sabendo. E falou assim, Samuel, não para de orar aí, continua orando, não cesse de clamar por nós. O povo estava pronto para a batalha? O que você acha? Você veio fazer o que aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio pronto para uma guerra? Se tiver um exército aí embaixo, você está pronto para guerrear? Você veio para isso? Não. Você veio fazer o quê? Adorar. O que o povo foi fazer em Mispa? Adorar. A igreja reunida, louvando. Aí, de repente, sobe um exército cheio de armas, vindo para atacar. E aí sobe o exército. E nesse momento, então, Samuel ouve do povo assim, Samuel, tem que orar. Porque 20 anos, a gente, só apanhando, 20 anos. Nós estamos aqui, o que a gente vai fazer? Olha que tremendo, eu me arrepio. Verso 9. Então Samuel pegou o quê? Quem estava representado naquele cordeiro? Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem estava sendo levantado ali? Então, olhe para isso. Veja que tremendo. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, puro, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor respondeu. Esse para mim é o verso mais bonito. Verso 10. E enquanto Samuel oferecia o holocausto, o que aconteceu? Olha a imagem. Samuel está aqui, na frente da congregação. Ele pega o cordeiro, levanta o cordeiro e imola, sacrificando o cordeiro, que representa quem? Jesus estava sendo representado, aquele cordeiro ali, sabe, indefeso, e ele estava sacrificando, e exatamente nesse momento, quem chegaram? Os filisteus. Verso 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou. E foi tão grande o estrondo sobre os filisteus, que eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Amém? Porque quando a religião está restaurada, quando há reconhecimento dos erros, ela é verdadeira. Aí você não precisa convidar Deus para estar nas batalhas, já está com você lá. Você não tem que voltar para buscar, Ele já foi com você. Quando os nossos olhos estão fixos no Cordeiro de Deus que é levantado diante de nós, nós encontramos a vitória. Deus faz trovejar sobre problemas que te afligem há tempo. Quem sabe tem gente sofrendo aqui há alguns dias, alguns meses, talvez anos, como estava o povo. Deus pode fazer trovejar sobre os teus problemas, para você sair daqui com a vitória. E sabe o que é gostoso? Verso 12.
Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e deu um nome para ela. Que nome que ele deu? Ele disse, agora sim. De forma positiva e linda. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará ajudando. Porque Deus quer ser o seu Deus. Fazer trovejar sobre os seus problemas e te dar a vitória. Então me permita repetir mais uma vez, em forma de apelo ao seu coração. Se é seu desejo, se é desejo do seu coração, voltar ao Senhor, então deixa Ele ser o primeiro na tua vida. Que nada esteja acima dEle. Que nada te impeça a se encontrar com Ele. Que hoje seja o dia assim, Senhor, nada vai ser mais importante. O Senhor vai ser o primeiro na minha vida. Nada me impede mais de estar com o Senhor constantemente. Segunda coisa, Senhor, eu estou aqui para reconhecer os meus erros. Eu não quero falar mais de fulano, beltrano, ciclano. Eu quero que o Senhor olhe para o meu coração. Eu preciso de perdão. E Ele vai te alcançar com esse perdão. E assim você vai viver uma religião verdadeira, com os olhos fixos no Cordeiro de Deus, que está sendo levantado diante de você essa semana, aonde nós nos lembramos do sacrifício de Cristo. E ao olhar para esse poderoso sacrifício, Ele fará trovejar sobre os seus problemas e vai te dar em Cristo Jesus a vitória. Amém? Nós vamos ouvir um louvor e depois eu vou orar com você e por você. Eu já te explico, tá bom?